Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro estudo sobre o ciúme de Deus. Eu já falei para vocês que a ideia de falar sobre o ciúme de Deus me veio através de Zacarias capítulo 1, versículo 14. O texto lá diz: "Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião." Nós já vimos que a palavra zelo é a tradução da palavra quiná, que significa ciúme, zelo, ira e às vezes até paixão. Nós vimos também, e na lição passada, que o quiná de Deus tem dois lados. Primeiro, ele tem um lado amoroso e terno, um lado que abençoa além do limite. E também tem um lado ciumento, um lado duro, vingativo, que castiga duramente a infidelidade. Eu quero que você observe essa foto. Eu tenho certeza que você deve ter ciúme de alguma coisa material, talvez do seu carro, de algum livro, das suas roupas. Coisas que, se você emprestasse a alguém, certamente você ficaria bastante enciumado de ver essas coisas nas mãos dos outros. Mas o lado mais difícil, o lado mais duro do ciúme é aquele que se refere às relações interpessoais, principalmente às relações entre um homem e uma mulher. Não sei se você já teve esse tipo de ciúme por alguém, ou se você já sofreu de ciúmes por alguém, mas esse é o lado mais difícil, mais duro, é o mais dolorido do ciúme, é você sentir ciúme de uma outra pessoa, principalmente se essa pessoa é uma pessoa do sexo oposto, principalmente se é uma questão de marido e mulher. Não seria muito difícil que o ciúme de Deus na Bíblia desembocasse para essa questão da relação interpessoal. O profeta Ezequiel foi uma das pessoas que abordou, um dos profetas que abordou essa questão. Ele pegou a ideia do ciúme de Deus e ele explorou essa ideia como se Deus fosse, como se ele fosse realmente um marido traído. O profeta Ezequiel levou então a figura do quiná de Deus para um outro nível. Aproveitando então a ideia do ciúme, ele retratou a relação entre Deus e o seu povo como uma relação conjugal. O texto que eu quero ler para vocês hoje é Ezequiel capítulo 16, versículo 34. Eu poderia transformar esse texto em uma apresentação sistemática, mas eu acho melhor ler o texto, porque talvez lendo o texto de uma forma dramática, você possa sentir um pouco da dor do ciúme de Deus. Eu quero ser um pouco dramático hoje, e se você já teve ciúme de alguém, você sabe que o drama aqui ele é meramente poético, né? Porque na vida, na prática, na vida real, o ciúme realmente é muito mais dolorido do que uma poesia pode expressar. Bem, para falar então desse drama, eu gostaria de usar Ezequiel capítulo 1, 34. Eu vou ler, não vou apresentá-lo sistematicamente, mas eu quero ler esse texto de forma dramática. Para aumentar o drama, eu vou colocar aqui um fundo musical e ele vai ajudar a gente então a entender a ideia do ciúme de Deus. Preste atenção. O Senhor voltou a falar comigo e disse: Filho do homem, mostre a Jerusalém os terríveis pecados que ela cometeu. Conte-lhe o que o Senhor pensa a seu respeito. Você não é melhor do que uma cidade fundada por gente estranha. Seu pai deve ter sido amorreu e sua mãe, Eteia. Quando você nasceu, ninguém se importou. Ninguém cortou o seu cordão umbilical, pelo qual você estava presa à sua mãe. Ninguém se preocupou em lavar e esfregar o seu corpo com sal. Ninguém a vestiu. Foi assim que eu a encontrei. Ninguém teve pena. Ninguém se interessou por você para dar um pouco de carinho e de cuidado. Mal nasceu e você foi abandonada num canto para morrer. Seus pais tinham vergonha de você, mas passando por ali eu a vi, coberta de sangue, e disse: viva, cresça como uma planta. Isso aconteceu. Você cresceu, tornou-se alta e bem feita, de corpo belo, belo como ninguém. Tornou-se uma linda moça, com seios formados e cabelos crescidos. Apesar de tudo isso, você continuava nua e desprotegida. Mais tarde, quando eu passei por ali, novamente, você já era moça feita, pronta para o casamento.
Eu a envolvi com o meu manto, mostrando assim que você passaria a ser a minha esposa. Fiz um trato com você, jurei ser seu marido e você se tornou minha. Então eu lavei você com água, limpei o sangue que cobria o seu corpo, passei óleo perfumado no seu corpo, dei a você belas roupas bordadas de linho e de seda, calcei os seus pés com sandálias feitas de couro de foca. Também lhe dei joias para enfeitar ainda mais a sua beleza, pulseiras para as mãos, colares para o pescoço, brincos para o nariz e as orelhas, e uma linda coroa para a sua cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, foi vestida com linho, com sedas, com bordados. Dei a você os melhores alimentos, a farinha mais fina, mel e azeite. Você se tornou linda, linda demais, e se transformou numa grande rainha. Ficou famosa entre as nações pela sua beleza. De fato era uma beleza perfeita, porque foi criada por mim. Era a minha glória que tornava você tão linda, diz o Senhor Deus. Mas você confiou demais na sua beleza. Achou que não precisava mais de mim. Acabou se transformando numa prostituta, entregando-se a qualquer que passasse perto de você. Você usou os belos vestidos que eu te dei como um enfeite para os altares de deuses falsos, aos quais você se entregou como uma prostituta qualquer. Isso é uma coisa incrível. Isso nunca aconteceu antes, em parte alguma do mundo, e nunca vai se repetir. As joias, o ouro e a prata, presentes tão lindos e valiosos, foram usados para fazer estátuas de homens. Você adorou essas estátuas. Isso foi pura traição, pura infidelidade contra mim. Seus belos vestidos bordados foram usados para cobrir essas estátuas. O meu óleo, o meu incenso perfumado foram oferecidos a essas imagens. Os cereais, a farinha, o óleo e o mel que eu te dei para servir de alimento. Até isso você ofereceu aos seus deuses como um sacrifício de amor, diz o Senhor Deus. E como se não bastasse, também os meus filhos e filhas que você deu à luz foram oferecidos como sacrifício a essas imagens. Você acha que não basta ser prostituta? Matar meus filhos? Queimar criancinhas como sacrifício a falsos deuses? E enquanto você cometia todas essas prostituições, nunca foi capaz de se lembrar do tempo em que estava nua e toda suja de sangue. Que grande ingratidão! Depois de toda essa maldade, Jerusalém, você está condenada à destruição. Você levantou grandes altares aos deuses falsos nas praças e construiu um templo que se transformou em verdadeira casa de prostituição. Em cada esquina você levantou um altar e manchou um pouco mais a sua antiga beleza. Sem a menor vergonha, você convidava abertamente quem passasse para ser o seu amante. Dia e noite você não parava de se prostituir. E para me deixar ainda mais furioso, você se entregou aos egípcios, homens muito viris, fazendo tratos de amizade com os egípcios. Foi por isso que eu a castiguei. Foi por isso que você perdeu terras para os seus inimigos. Foi por isso que eu deixei os filisteus fazerem de você o que bem entendessem. E sabe de uma coisa? Até eles ficaram assustados com seus pecados. O seu desejo era tão forte que você foi se entregar aos assírios como uma prostituta vulgar. Mesmo depois disso você ainda não ficou satisfeita. Continuou se entregando a todos os deuses de Canaã. E depois se prostituiu com os deuses da Babilônia, mas ainda assim não conseguiu se satisfazer. Você não teve forças para resistir a esses maus desejos. Acabou se transformando numa prostituta barata, sem a mínima noção de vergonha. Construiu casas de prostituição. Em cada esquina, em cada praça, acabou sendo pior do que a prostituta, porque nem quis receber alguma coisa em troca. Você foi como mulher que traiu seu marido, tendo relações com outros homens. As prostitutas cobram de quem se deita com elas. Mas você se oferece, você dá presentes aos seus amantes. Não importa se eles são conhecidos ou não, você é diferente das outras prostitutas. Elas cobram, você paga. Elas são procuradas, você corre atrás de amantes.
porque não há quem a deseje. Ninguém vem procurar o seu amor. Ezequiel capítulo 16, versículo 38, vai completar essa figura do ciúme de Deus, que é um capítulo, como eu disse para vocês, extremamente forte. Poderia tê-lo lido todo, mas eu prefiro ler só até o versículo 34. Mas veja o que ele diz no 38, que a gente não chegou a ler. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de quiná, ou seja, eu vou te entregar ao sangue de furor e ao sangue de ciúme. Veja que Deus vai agir como um marido traído, que agora vai vingar até o próprio sangue. E também Ezequiel capítulo 5, versículo 13 disse: assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu quiná, ou que tenho falado no meu ciúme, quando eu cumprir neles o meu furor. Mas Ezequiel vai acrescentar aqui uma novidade. Não há só a questão do ciúme contra Israel. Há uma questão que em Ezequiel é nova com relação aos textos anteriores. No capítulo 36, versos 5 e 6, ele diz: portanto profetiza sobre a terra de Israel, e dize aos montes, e aos outeiros, e às correntes d'água, e aos vales: assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu quiná, eu falei no meu ciúme, e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações, ou seja, a vergonha das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, jurando: certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu opróbrio sobre si mesmas. Olha que interessante. Primeiramente, Israel levou a vergonha das nações. Agora, as nações vão levar a sua própria vergonha. O que significa isso? Ezequiel está dizendo na prática que depois de castigar Israel, a sua esposa, ou seja, como um marido ciumento que vai castigar a sua esposa, depois de fazer isso, Deus vai se voltar para as nações que saquearam, as nações que prejudicaram Israel. O fato é que Deus ama o seu povo, e ele não gostou nada de ver o seu povo sendo humilhado, destruído, saqueado pelas nações. Portanto, nesse futuro de Israel, Deus não vai ter mais ciúme de Israel, mas vai ter ciúme das nações que fizeram mal a Israel, o seu povo. Dando um spoiler aqui, é exatamente esse o tipo de ciúme de Zacarias, o texto com o qual eu iniciei esses estudos. Não é o ciúme exatamente de Israel, não é o zelo que prejudica ou que castiga Israel, mas é o zelo que castiga as nações que castigaram Israel. Nós ainda vamos falar sobre Zacarias, mas por enquanto fica aqui uma lição. Como nós falamos no estudo passado, Deus pode usar ou pode aplicar ou pode cobrir com o seu zelo destruidor o seu próprio povo. Mas uma vez que ele castigou o pecado, como ele ama o seu povo, o zelo do Senhor se volta para as nações. Nós tínhamos falado que esse é o lado positivo do zelo do Senhor. É o zelo não mais voltado para o seu povo, mas contra os inimigos de Deus. Que seja assim na nossa vida, que o zelo do Senhor esteja contra os inimigos de Deus em nossas vidas. Amém?